Oi pessoal, eu sou a Thaís Folhomene. Eu sou o Leonardo Cássio. E na TV Coach de hoje a gente vai falar sobre o amor líquido de Bauman, que faz parte do Vida, Videos Everyday August. Então todos os dias de agosto teremos vídeos para vocês. Nós decidimos fazer esse vídeo depois da entrevista com Ana Vitória, que eu falei sobre o Bauman, e lá na entrevista eu expliquei mais ou menos, né, o que era amor líquido, mas muita gente não sabe, naturalmente, então a gente vai explicar de forma bem informal, legal, sobre o amor líquido do Bauman. Vocês já ouviram falar do Zygmunt Bauman, sociólogo do amor líquido? Eu achei que representa demais a opinião de vocês, o amor líquido. Esse foi o objetivo ou não? Foi só realmente... Eu quero muito saber o que é o amor líquido. Primeiro, eu acho legal a gente falar sobre a liquidez, né? Aliás, você gosta do Bauman, Léo? Então, eu conheço pouco, mas desde a época que eu tomei contato primeiro com ele, que foi lá na pós-graduação lá na USP, ele já fazia uma piadinha que ele é o autor líquido, molhado, porque ele tem uma série de livros. Mas não é só isso! Apesar de a gente falar sobre isso. Isso, sobre liquidez, mas ele na verdade é um dos principais pensadores aí do último século, e ele tem uma obra Bauman muito vasta falando sobre globalização, consumismo, relações. É bem legal o que eu conheço da obra dele. É bem legal. Aliás, é interessante a gente também contextualizar, né, quem foi o Bauman. Ele era polonês, porque ele faleceu recentemente. Recentemente mesmo, né? Foi ano passado, né? Ano passado. 2017. Esse vídeo é aos 91 anos e até... escrevendo, assim, até o último momento. Ele me lembra um pouquinho um senhorzinho Gargamel lá de algum desses desenhos aí. E ele passou pelo Holocausto, ele era judeu. Ele foi aliado à União Soviética, as ideias lá, e depois ele rompeu, porque, enfim, ele teve lá, ele viu que a coisa não era muito legal. Então ele passou pelas grandes crises, na verdade, do século passado, né? E algumas desses também. E analisando tudo isso, ele desenvolveu esse estudo da liquidez dos tempos modernos. Até que antigamente ele era chamado Papa da Pós-Modernidade. Mas ele não curtiu e desenvolveu esse termo da liquidez. O livro Amor Líquido fala sobre as relações humanas, né? Não necessariamente sobre amor romântico e tal. É sobre a liquidez. A liquidez ele usa como uma metáfora para poder explicar essa coisa fluida que muda toda hora, assim, e perde a forma que são as relações. Porque antigamente o que a gente acreditava? Que as relações eram sólidas. Então assim, você casava com uma pessoa, você ia ficar a vida inteira com ela. Seu pai, sua mãe, sua família, seus irmãos, era tudo muito sólido. E aí agora as relações são líquidas, então elas podem se dissolver muito facilmente a qualquer momento, tomar novas formas a qualquer momento. Então não tem garantia. Se você ficar com uma pessoa, você não tem garantia que aquela pessoa vai ficar com você para sempre. Se você é amigo de alguém, eu até me emociono. Você não tem garantia que essa pessoa vai ser sua amiga para sempre. Sim. Antes havia um senso que é uma frase que ele fala, né, assim, a comunidade precede a pessoa, você nasce numa comunidade. Então, você já tem um laço ali, queira você ou não, com uma sociedade, um grupo social e tal. Só que agora, né, a partir de, sei lá, de um tempo por conta da tecnologia, dos avanços, enfim, da sociedade moderna, você tem um rompimento com o senso de comunidade, você se preocupa mais com o indivíduo, com a individualização das coisas. Então você passa do senso coletivo para o senso individual. Que aí ele até fala, ele era bem estudioso da questão das redes sociais, ele contou um caso lá que tinha um rapaz que se gabou de falar para ele que tinha 500 amigos no Facebook. E que ele achou engraçado que ele tinha mais de 80 anos e falou, eu não conheço. Durante a vida inteira, eu não cheguei nem perto desse número. Que ele fala, na verdade você tem... O conceito de amizade é diferente para o menino de 15 anos e para ele. Você tem 500 conexões, que é a questão da rede, né? Mas não quer dizer que isso te torne efetivamente uma comunidade. Porque você clica no botão, sai, 499, e você põe outro lá e mudou o amigo. Isso vem da sociedade de consumo. Porque nada é feito para durar, tanto nas questões materiais, e aí isso a gente pode transferir para as relações, que também nada é feito para durar. Tudo é feito para satisfazer
você, a sua felicidade. A partir do momento que aquilo ou aquela pessoa não te faz mais feliz, a gente acaba descartando. E assim, não que seja uma crítica, mas é o que acontece, né? Uma característica que é bem interessante quando a gente fala de amor líquido, né, que foi o que eu comentei lá com a Ana Vitória, é a questão da tecnologia. E essa questão da conexão e da desconexão, que é muito fácil nas redes sociais a gente se desconectar. Então, se a pessoa não te faz feliz, é só apertar um botão e você desconecta. E as pessoas acabam transferindo isso para a vida real. Isso ele fala que é uma coisa curiosa, porque é muito custoso você sentar na frente de alguém e ter que explicar o que aconteceu, apesar de ser mais honesto. Diálogo, né, gente? Exatamente. Aí com rede social, internet, você vai lá, tira, some e beleza, assim. E parece que você nega o outro quando você tá tirando ela da sua rede social, como uma coisa assim. Mais. E aí também já entra uma questão que ele fala que é a nossa falta de capacidade, assim, de lidar com a dor. Então, por isso que as pessoas acabam sendo muito consumistas, porque elas acabam comprando uma bolsa ou comprando um carro só para eliminar uma dor, ou comprando um doce, né, sei lá, uma bala. E isso, em vez de ser atenuado, isso só vai aumentar. Por quê? Porque isso vai aumentar o consumismo. A gente sempre fala que tem as distrações aí, futebol, televisão, não sei o que. O ópio do povo. O ópio do povo, uma série de coisas. É porque é muito mais cômodo você jogar o probleminha pra lá do que ter que enfrentar, né? Antigamente o ópio do povo era a religião e hoje em dia os pós-modernos não têm mais essa ligação com a religião. Isso é claro que vai dificultar as pessoas de poderem viver numa certeza de que vai dar certo. Por quê? Não vai. A gente não sabe se vai dar certo, né? A pós-modernidade é isso, é a liquidez, né? É a incerteza. Porque antigamente existia a certeza de que a gente estava progredindo, que uma hora ia dar certo. Hoje em dia, gente, que esperança você tem? Isso é legal, que são duas coisas que me marcaram quando eu vi alguns estudos dele falando sobre essa questão de liquidez, modernidade. Que uma é esse rompimento com as narrativas clássicas, que você tinha certeza das coisas, que aí são os cânones, né, muito ligado à questão da religião, e aí tem toda uma alteração da ciência e tal, e que as pessoas elas são agoniadas porque elas querem respostas para coisas que não vão ter. Então o primeiro é uma coisa. E o segundo, que esse eu acho mais interessante, que ele fala muito sobre o fim da utopia, como é que a modernidade, a pós-modernidade, ela conseguiu acabar com um sonho utópico, assim, social de um mundo melhor, esse tipo de coisa, né? O que ele fala, e que eu acho que é bastante coerente, é que, assim, para você ter a utopia mantida e você quebrar paradigmas e buscar melhora, você tem que ter esclarecido que há um problema, e as pessoas vêm negando o problema. Isso. E a segunda coisa é você acreditar nas pessoas, porque são elas que são agentes de transformação. Que ele até fala em uma entrevista que eu vi, que não é assim, não é gente pobre necessariamente que vai buscar transformação por uma questão econômica, mas são pessoas desiludidas, que querem mudar algo e aí encontram seus pares. Assim, os grandes sonhos estão acabando, as pessoas elas estão fechando e elas têm se preocupado cada vez mais com carreira, felicidade própria e tal, e não e mesmo com assim a carreira não tem garantia de dar certo. A felicidade acaba sendo uma utopia que as pessoas não acreditam nessa utopia. Então, é muito complicado a gente analisar a contemporaneidade, porque a gente está vivendo isso. Sim. Mas o Bauman, ele, nessas teorias dele, da liquidez, ele consegue criar uma representação bem fiel. Eu acho que é os pontos que ele põe de a questão da individualização do ser, né? Pensar mais nele do que no caráter coletivo, são coisas que a gente não precisa nem debater, essas coisas acontecem mesmo. E eu achei então, né, só finalizando, que o filme Ana e Vitória fala muito sobre isso. São duas pessoas. São duas pessoas, pra quem não sabe. São muito legais, eu virei fã dos fãs, porque os fãs são muito legais. Fala muito sobre essas relações de hoje em dia, que é muito ligada à tecnologia, que tem essa liquidez, que não há garantia de permanecer junto. E muita gente falou também sobre o livro A Insustentável Leveza do Ser, que tem a ver com o filme que o Léo já fez, um Cult Indica, que a gente vai deixar aqui em cima para você assistir. Olha que nome bonito. Se um dia você estiver numa
Entrevista de emprego é alguém te perguntar: nossa, o que você gosta da vida? Diga: gosto da insustentável leveza do ser. O emprego será seu, acredite na gente. A gente quer saber então o que você acha do Bauman, Vocês jovens. de algum livro que você possa ter lido, de alguma entrevista que você possa ter lido, de algum vídeo no YouTube que você possa ter visto, falando, né, dele, apresentando as ideias, ou alguém falando sobre ele, tá? Deixa aqui seu comentário. Não esquece de ver a entrevista que a Thaís fez com a Ana Vitória, que também fala isso, e do Cotinho que ela acabou de falar. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações de novos conteúdos, lembrando que vai ter vídeo todo dia durante o mês de agosto, e também aí alguma crítica construtiva. Com amor, Com líquido. amor, né? Pode ser líquido ou não. Ué, né? Manda aí com o amor que você quiser.